Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por essa oportunidade que nós estamos na presença de Deus. E dessa feita meditemos na palavra do Senhor, no que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 13, versículo 1 a seguir, que diz assim: E eu fiquei sobre a areia do mar, e vi uma besta subir do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre suas cabeças um nome de blasfêmia. Queridos, muito obrigado por me permitir que nesse momento, de uma forma urge, já entrar no teu lar com a santa e gloriosa palavra de Deus. Paz seja nessa casa. Eu sei que muitas pessoas estarão ouvindo através do rádio essa mensagem. Também outras pessoas estarão ouvindo através do nosso canal de YouTube, Mauro Florentino, você pode acessar lá. Outras pessoas não terão oportunidade de ouvir em primeira mão agora, nesse momento, mas eu te peço, você que tem a oportunidade de entrar aí no seu WhatsApp e puder gravar um áudio aí para que você possa facilitar para as pessoas que não têm acesso, que você transmite essa mensagem de poder. E posteriormente também você poderá transmitir essa mensagem. E eu te dou as boas-vindas e também sou feliz por você me receber no seu lar, nesse momento. Que Deus te abençoe de uma forma gloriosa, de uma forma tremenda. Você que está agora assistindo, você está vendo que os versículos estão sendo aí postado para que você possa analisar a palavra de Deus falada, lida e esclarecida nesse momento. Então nós vemos que essa palavra está como uma palavra obscura para muitos. E eu quero dar continuidade à nossa série de mensagem sobre o arrebatamento da igreja, porque o Senhor Jesus Cristo em breve voltará para arrebatar a sua igreja. Esse versículo que eu citei aqui, ele não está falando sobre o arrebatamento, mas ele está falando de algo pós o arrebatamento, o que acontecerá na terra. Nós vemos que todas as coisas estão encaminhando para isso. Mas antes que essas coisas se consolidem aqui na terra, antes do surgimento da besta, que é o anticristo, que a Bíblia vai dizer que no versículo, a palavra vai falar aqui nos últimos versículos, que ele terá um número, que é o número de um homem. E nós vemos aqui que não se trata de um animal, se trata de uma pessoa. Se nós analisarmos do capítulo de número 17, o versículo 1 a seguir, nós vamos ver que ali há a junção de várias coisas. Inclusive, aqui fala sobre 7 cabeças, 10 chifres. Os 10 chifres e as 10 coroas, está muito claro que serão reinos, que será unificado ao reino do anticristo. E diz aqui a palavra do Senhor, a junção aqui de um animal indescritível com várias semelhanças, unificado em um só. Com certeza, meus amados irmãos, nós não vamos entender que será um animal com essas características, porque não tem animal com essas características. Certamente será a unidade, a unificação desses reinos, que isso vai ocorrer pós o arrebatamento da igreja. Vejamos então o capítulo de número 2. Que diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo. Quem era o leopardo, meus amados irmãos? Considerado o leopardo? O reino grego. Olha, vai haver uma unidade aqui. E os seus pés como os pés de urso. Quem era no passado? O que o urso representava, os medos e persas. Então você vê aí a junção, o condensamento desses reinos em um só. E sua boca como de leão. Quem era considerado, meus irmãos, o leão? Era o reino da Babilônia. Então vai ser unificado. E o dragão lhe deu seu poder e o seu trono a grande autoridade. E aqui tem algo também, esclarecedor, versículo de número 3, que diz assim: E uma das suas cabeças, como que ferida para a morte, a sua ferida mortal fora curada, e
todo o mundo se maravilhou com a besta. Então nós vemos aqui aonde se vai encabeçar, vai ser sarada um animal indescritível. Quem será? Meus amados irmãos, esse será o anticristo que se unirá, e sobre a sua liderança se unirá a 10 reinos aqui com 10 coroas. Isso juntando com a estátua de Nabucodonosor, os 10 dedos dos pés da estátua, e dá de forma, sabe, que não tem como equivocar, os reinos que irão se unificar em um só. Olha, meus irmãos, abrimos nossos olhos e vê que as coisas estão se unificando, as religiões estão se unindo, os homens estão se abraçando. É com unidade, com amor, não com interesses que eles se dizem, interesses comuns, interesses políticos. As pessoas estão se unificando. É tempo de nós olharmos para cima, que nossa redenção se aproxima. Breve o nosso noivo virá. Então veja que uma coisa importante, nós voltarmos no capítulo 1, diz assim: e sobre suas cabeças o nome de blasfêmia. Então você vê que a maioria das pessoas, eles tendem a se rebelar contra Deus, contra a palavra de Deus. Nós vemos que as pessoas hoje em dia, elas são pessoas que não têm reverência, são pessoas que cada vez mais, devido aos seus desejos, devido ao pecado, as pessoas estão ficando frias, sem amor, sem temor, não treme diante da palavra de Deus. É bem verdade que certamente eu estou falando diante de pessoas que temem a palavra de Deus. E aqui, meus amados irmãos, nós podemos ver sérias questões. Esse reino do anticristo aqui que irá surgir, revelando aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Meus amados irmãos, é bom atentarmos para isso. Isso é por demais revelador. Olha, os homens estão se unindo a uma. Você vê que muitos homens estão se unificando, muitas pessoas estão se abraçando em interesses comuns, inclusive a economia. Muitas pessoas, para não se quebrarem, eles se infundem, mas isso, a palavra do Senhor já está sendo revelado. Os reinos, eles se fundem entre si, eles se unem entre si para um objetivo, para um propósito. Os homens buscam paz, mas eles não buscam a paz verdadeira, que é a paz de Cristo. Buscam uma paz para que eles possam continuar fazendo as suas mazelas, os seus pecados. Que Deus tenha misericórdia daquelas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. E aqui diz a palavra de Deus, Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 9, e diz: se algum homem tem ouvido, ouça. Infelizmente, muitas pessoas não têm ouvido para isso. Eles têm ouvido para ouvir as coisas que são agradáveis aos seus ouvidos, mas não querem ouvir o conselho de Deus. Mas nesse momento, Deus, Ele te prepara para um conselho maravilhoso, para que você ouve esta palavra. Meus amados irmãos, vai ser terrível. Pós o arrebatamento da igreja, diz a palavra do Senhor, no capítulo de número 11, e eu contemplei outra besta saindo da terra, e ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ele falava como o dragão. Meus amados irmãos, você vê que a fúria das trevas são terríveis, meus amados irmãos. Não adianta aparecer com o cordeiro e falar como o dragão. Quem é o dragão, meus amados irmãos? É Satanás. Essa terra vai ser dominada pelo mal, e vai ser triste, meus amados irmãos. E inclusive vai ser um tempo de bruxaria terrível, aonde até imagens elas vão conseguir andarem e falarem e se locomoverem. Vai ser terrível. E se hoje as coisas estão ruins, as coisas vão piorar ainda mais. Vai ser o tempo de juízo sobre a face da terra. Apocalipse capítulo de número 13, o versículo de número 12 diz assim: e ele exerce todo o poder da primeira besta antes dele, e faz a terra e os que nela habitem adorem a primeira besta, cuja ferida mortal estava curada. Meus amados irmãos, os reinos antigos, eles vão se fortalecerem, vão se unificarem. Veja, meus amados irmãos, o versículo de número 14, diz assim:
e engana aqueles que habitam na terra. Meus amados irmãos, não é aqueles que habitam no céu que serão enganados, é aqueles que habitam na terra, aqueles que não serão arrebatados, aqueles que ficarão na terra, por meio daqueles milagres, que tinha poder de fazer à vista da besta, dizendo: para aqueles que habitam na terra, para eles, que eles fizessem uma imagem para a besta, que tinha sido ferida pela espada. Meus queridos e amados e santos e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, o versículo de número 15 diz assim: e eles tinham poder de dar vida à imagem da besta, e que a imagem da besta poderia tanto falar quanto fazer com que tantos quanto não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Meus amados irmãos, vai ser um tempo terrível, um tempo de destruição, um tempo muito triste. É tanto que a palavra do Senhor nos diz aqui, o versículo de número 7, até algumas pessoas que se arrependerem durante esse tempo, eles vão ser perseguidos. O versículo de número 7 diz assim: e foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vencê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas da terra. Meus amados irmãos, nesse tempo vai ter uma unidade. Vai ser um único reino, vai ser uma única religião. As pessoas vão estar sobre um só comando, e inclusive vai ter uma fusão, uma junção, uma unidade, tanto política de todos os reinos, como também da religião, porque essa segunda besta será o falso profeta, será uma besta política. E aqui, meus amados irmãos, vai ter número, vai ter um controle, diz a palavra do Senhor. O versículo de número 16, e ele fez com que todos, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca em sua mão direita ou em sua testa, e que nenhum homem possa comprar e vender, a não ser aquele que tiver a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número de um homem é o número de um homem, ou de um mero, ou melhor, o número de um homem, e o seu número é 666. Meus queridos e amados irmãos, vai ter uma unidade. Veja aqui todos os reinos se fundindo, esses animais que se unem, o leão, o leopardo, o urso, que é condensado em um só animal, são os reinos que vão se unificarem. Meus amados irmãos, isso está claro. Você vê aqui a palavra do Senhor no versículo 2. E se não bastasse, vai haver uma unidade. E já no Antigo Testamento estava escrito que ele se levantaria. E Daniel, no livro do profeta Daniel, diz que ele se levantaria contra tudo que se chama Deus. Meus amados irmãos, vai haver uma adoração exclusiva do anticristo, e aqui as pessoas hoje têm a oportunidade de escolher, mas naquele tempo, nesse tempo que vai surgir pós o arrebatamento da igreja, os homens não vão ter escolha, eles vão ter que submeter. Muitas vezes os homens acham que eles têm liberdade e querem continuar na liberdade, mas a única liberdade quem dá é Cristo. Cristo, ele te dá a oportunidade de servir e de não servir, mas o inimigo, ele é opressor, ele é maligno, ele não traz benefício. É certo que durante um tempo vai ser um tempo de bonança, mas depois ele vai mostrar as suas unhas, ele vai mostrar o seu malefício, ele vai enganar as pessoas. Aqui a palavra do Senhor é clara em dizer que vai haver um engano, ele vai fazer maravilhas a ponto de fazer cair fogo do céu.
Meus amados e queridos irmãos, essa aqui é uma trombeta de Deus que está sendo tocada para que você venha entender. Eu peço para que você transmita essa mensagem e que você esteja atento e não queira ficar, porque muitas pessoas fazem um desserviço ao reino de Deus. Outras pessoas dizem que primeiro o anticristo tem que aparecer para que Cristo venha buscar a sua igreja, e mostra textos isolados, textos que eles não podem desenrolar e eles não podem explicar de forma clara, porque eles são confrontados com essas palavras, inclusive com essa palavra que eu mostrei para vocês. E agora nós vemos, meus amados irmãos, que o versículo de número 7, para confirmar, foi-lhe permitido guerrear contra os santos e de vendê-los, e foi-lhe dado poder sobre todas as famílias e línguas e nações. E aqui diz que os santos que ficarem, alguém certamente que se converter, que entender que Cristo buscou a sua igreja, que eles ficarem, diz a palavra do Senhor, que esses santos aqui, eles serão vencidos. Lhes deu o poder de guerrear contra os santos e de vencê-los. Meus amados irmãos, a igreja nunca será vencida. E aqui, aqueles que ficarem do arrebatamento da igreja, eles serão vencidos. Aqueles que professarem ainda o nome do Senhor, porque eles vão ver e vão perceber que Cristo levou a igreja. Que eles confessarem, eles também vão ser perseguidos e vão ser vencidos e vão ser mortos. Porque vai ter um domínio total. A pessoa vai ser dominada tanto fisicamente, como religiosamente, como politicamente e como na sua maneira individual. As pessoas serão numeradas, as pessoas serão regradas, inclusive na sua alimentação, inclusive nas suas compras. Eles não vão poder comprar, eles não vão poder vender, eles vão totalmente ser sentenciados, eles vão ser medidos, eles vão ser controlados. Ora, eles vão ser dominados, eles vão pertencer ao único ser, ao único homem, eles vão pertencer ao único governo, à única religião, e eles vão se curvar, e eles vão adorar de forma até obrigada. Mas aqueles que se recusarem, eles serão permitidos, que eles serão vencidos. Algumas pessoas certamente olham para esse texto e vai dizer, tá vendo como vai ter santo na grande tribulação? Mas esquece que esses santos que estão se referindo não são os santos que estão preparados para o arrebatamento da igreja. Porque diz a palavra do Senhor, em Mateus capítulo 16, o versículo 18, que Cristo, o dono da noiva, o dono da igreja, ele disse assim, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui nós vemos que as portas do inferno prevalecem contra os santos da grande tribulação. Nós poderíamos mostrar outros versículos da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é clara em dizer sobre todas essas questões, que vai ser uma grande tribulação, o qual nunca houve e jamais haverá. Mas nós poderemos deixar para uma outra oportunidade, para nós continuarmos as nossas mensagens sobre o arrebatamento da igreja, sobre a esperança daquele que ama a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele disse assim: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, não somente a mim, mas todo quanto amarem a sua vinda. Muitas pessoas não aguardam a vinda de Cristo, não amam a vinda de Cristo, não está como aquele servo fiel e prudente que anela, que espera e que sabe que o Senhor voltará, que ele não terá a parte com os hipócritas, ele não terá a parte com o ímpio, que Deus não reservou ele para o juízo, para a condenação, para o reinado do anticristo, mas ele aguarda a vinda gloriosa de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe e Deus te guarde. Estejam preparados. Passa a seguir o Senhor Jesus Cristo, dá ouvido às palavras de Deus, porque será muito triste para aqueles que ficarem e que estarão
arruinado no governo do anticristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esteja preparado, meus amados irmãos, meus amados ouvintes da palavra de Deus. Você que não aceitou, aceita Cristo como Salvador. E você que fica brincando, que fica aceitando toda a imposição das trevas, tudo aquilo que o mundo está oferecendo, você também poderá ficar, com certeza. Se você não estiver pronto na vinda de Cristo, você não subirá. Nós temos que estar pronto para a vinda gloriosa do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Não deixe de transmitir essa palavra e principalmente de examinar e procurar entender esse texto sagrado, algo que nós vemos que está prestes para acontecer. Ora, se o anticristo está próximo a se manifestar, imagina a vinda do nosso Cristo que virá antes da grande tribulação. Deus te abençoe, Deus te guarde, que Deus te dê oportunidade e que você tenha ouvidos para ouvir. É certo que aqui a palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, se algum homem tem ouvido, ouça. Porque tem pessoas que têm orelha, aleluia, mas ele não tem a sensibilidade de ouvir aquilo que Deus tem para a sua vida. Olha bem para você, se você tem a possibilidade de ouvir, se você conseguiu entender, então dê ouvido à palavra de Deus e acorde para a realidade. Não fica pensando que essas injustiças que os homens estão praticando, esses pecados que os homens estão praticando, que não terá uma sentença, porque terá uma sentença. Meus amados irmãos, você pode escolher aceitar ou não aceitar, porém a sentença, ela é inevitável se você não quiser. Hoje você tem a oportunidade de escolher, mas também naquele tempo você não terá a oportunidade de não ser sentenciado à sentença que está para vir. Olha o alerta ele é inevitável, o alerta ele é irrevogável, o alerta ele é indestrutível, o alerta ele é irrefutável. Ninguém pode refutar essa palavra, porque esta palavra bate até nos portões do inferno, aleluia, e a igreja não é sucumbida pelo inferno, enquanto aqui os santos da tribulação serão vencidos pelo inferno. Vai cair uma estrela do céu. Como que pode, meus amados irmãos? A Bíblia diz que vai cair uma estrela do céu e essa estrela abrirá a porta do poço do abismo. Como que pode uma estrela, aleluia, ter uma chave na sua mão? Então isso é assustador, isso é verdadeiro. O mal vai se abrir e vai prevalecer contra aqueles que não deram ouvido à palavra de Deus. Deus te abençoe e Deus te guarde. Não deixe de ouvir a palavra de Deus, porque já no início desse texto diz assim: bem-aventurado os que lê a palavra desta profecia, bem-aventurados os que ouvem, mas a palavra do Senhor completa e diz: e guarda as coisas que nelas estão escritas. Aleluia, glória a Jesus. Se não, nós vejamos os que está escrito em Apocalipse, no capítulo 1 e o versículo, capítulo 1 de Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse que está escrito, e o versículo de número 3, esta palavra santa, esta palavra gloriosa, essa palavra inviolável, essa palavra invariável, diz assim, olha, está aqui, ó, a palavra do Senhor, está aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para você, o versículo de número 3, abençoado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você venha dar ouvido a esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.